Olá, povo de Deus, solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 2022, segunda semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 9 a 15 e 20, de Efésios 1, 3, 6, 11, 12 e Lucas 1, 26, 38. Quando lemos o livro de Gênesis, sobretudo os 11 primeiros capítulos, precisamos de muito cuidado para não cairmos num fundamentalismo que acaba ridicularizando o texto. Há quem acredite que naquele tempo os bichos falavam mesmo e que, portanto, a conversa entre Eva e a serpente aconteceu do jeito que aparece no texto. Há quem afirme que viu no museu um tijolinho da Torre de Babel ou uma tábua da Arca de Noé. É preciso ajudar as pessoas a ler Gênesis buscando o sentido profundo da palavra de Deus. É preciso também argumentar que a palavra de Deus fez e faz um longo caminho na vida da gente, e que os textos bíblicos estão na Bíblia para ajudar a gente a caminhar segundo a vontade de Deus, e que cada texto tem seu contexto de origem que nos ajuda a perceber a pedagogia de Deus na comunicação do seu projeto de amor por todos nós. Todos nós concordamos que a origem do mal é uma questão que sempre questionou a humanidade. Sendo Deus o sumo bem, como surgiu o mal no mundo? De todos os debates, chegamos à questão da liberdade humana, o livre-arbítrio e suas opções como origem do mal. Deus fez o paraíso, nos colocou lá, mas apesar de ter pensado somente o bem para todos, deixou ao homem e à mulher a capacidade de escolhas, de opções. Assim, vemos no trecho de hoje que estar nu diante de Deus e envergonhar-se dele são frutos das opções da humanidade, que sempre teve dificuldade de assumir as próprias falhas. A maneira encontrada pelo escritor sagrado está de acordo com os recursos que se tinha na época, sendo um deles a narrativa mitológica. Nesta, bicho fala, muitos símbolos aparecem, exigindo de nós atenção para decifrá-los. Vale a pena ler o capítulo 3 de Gênesis na íntegra, pois ajuda na compreensão das partes. No trecho de hoje, Deus, passeando pelo jardim do paraíso, procura pelo homem. Onde estás? E como consequência da sua primeira opção, o homem se reconhece nu diante de Deus e tem medo. Porém, ele não assume totalmente a sua decisão, joga para a mulher a responsabilidade de sua escolha. Esta, por sua vez, também não assume e joga nas costas da serpente, que não terá como se defender e receberá uma maldição, mas uma proteção também. É claro que aqui não dá para irmos mais longe na interpretação de nosso texto, escolhido para dizer que Maria, a nova Eva, a mulher por excelência, estará sempre nos defendendo da picada da serpente, representação de todo o mal, esmagando-lhe a cabeça. Efésios 1, 3, 6, 11 e 12. O trecho da carta aos Efésios de hoje nos garante que Jesus recupera o projeto original e nos revela que somos os herdeiros de Deus, que pensou o nosso bem desde a nossa criação. Portanto, cheio de toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo, podemos retomar o projeto de santidade inicial e sermos irrepreensíveis em caridade na presença de Deus Pai, que continua perguntando a todos nós: onde estás?
Mas, pela ação de Cristo, não precisamos mais ter medo de nos apresentarmos nus diante de Deus, pois somos seus filhos adotivos, constituídos seus herdeiros, um hino de louvor à sua glória. Lucas 1, 26, 38. Sobre a primeira leitura, o livro do Gênesis, já falamos que uma chave de leitura é a narrativa mitológica. Pois bem, será que podemos nos servir dela para a leitura do Evangelho? É claro que não faltarão fundamentalistas vendo anjos subindo e descendo e ficando confusos se estão ainda com os pés na terra ou no céu. Então, é assim, precisamos uma vez mais buscar o sentido profundo do relato de Lucas sobre a vida de Jesus. Para nos aproximarmos deste sentido, vamos enumerar algumas pistas bem concretas. A primeira e muito importante é perceber que o texto foi engendrado a partir de recurso do Primeiro Testamento. Gabriel já é um anjo conhecido desde o livro de Daniel, onde ele aparece em uma das visões do profeta. Força de Deus, guerreiro de Deus, como todos os outros anjos, mensageiros de Deus, assim é identificado Gabriel. A Igreja Católica afirma que os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e sua proteção. Ele entra em ação no nosso texto de hoje, cumprindo a mais importante missão de todos os anjos, pois vem anunciar a vinda do Filho de Deus que nascerá de uma menina humilde, moradora de uma vilazinha bem desprezível, Nazaré, da Galiléia dos pagãos, como era conhecida a região. Essa menina é apresentada com um nome bastante comum entre os israelitas, com a variante de Miriam como irmã de Moisés. Menina virgem e que já tinha passado pelo processo dos esponsais, rito que tornava um homem e uma mulher responsáveis num processo que resultaria com certeza em casamento entre eles. Porém, enquanto esponsais, podiam ainda desistir do compromisso. E uma infidelidade nesse tempo era considerado algo gravíssimo. A forma de comunicação do anjo, ave cheia de graça, é bastante comum nas narrativas de várias pessoas vocacionadas para uma missão importante, tal como Moisés e vários profetas. Trata-se da manifestação de uma predileção de Deus por alguém. Em seguida, o anjo apresenta uma proposta a Maria para ela aceitar o projeto de Deus. Sua primeira reação foi colocar uma objeção, pois lhe pareceu algo meio absurdo devido à sua condição de menina virgem. Mas objeção é sempre a primeira reação de alguém que recebe um chamado importante da parte de Deus. Tranquilizando Maria, o anjo a coloca na lista dos grandes vocacionados do seu povo que receberam o Espírito de Deus para cumprir sua missão. E esse Espírito virá sobre ela como uma sombra que nos lembra a coluna de nuvem que protegeu o povo rumo à terra prometida. O nome do menino que nascerá também simboliza o projeto apresentado a Maria para que seja definitivamente um meio pelo qual Deus vem em forma humana fazer história com a humanidade. Jesus. Ora, Jesus significa Deus salva, exatamente a missão do Messias tão esperado. Quantas quiseram ser a mãe dele? Maria, a escolhida, habitante de um lugar onde se dizia, pode vir algo bom de Nazaré? Depois de toda a explicação do anjo, Maria dá o seu sim ao projeto, dizendo, eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. E, diante do assentimento de Maria, o anjo retirou-se, deixando com ela essa missão maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo. A solenidade de hoje não tem um respaldo bíblico explícito, mas se apoia na tradição católica que o Papa Pio IX interpretou e decretou como dogma em 1854. Um beijo no seu coração.